A gente vai conversar agora com o senador Jorge Seife, ele que é do PL de Santa Catarina. Muito boa noite, senador. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. Muito obrigado pela oportunidade aqui no Oeste Sem Filtro e saúdo também o Silvio, a Ana, a Cris e o mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Senador, eu vou repetir a pergunta que fiz aqui ao Silvio Navarro, mas como o senhor está em Brasília, eu gostaria de ouvi-lo também. Como é que está essa disputa para garantir as vagas aí no comando da comissão da CPMI de 8 de janeiro? Paula, na verdade, as vagas são distribuídas por blocos partidários. Hoje, eu fiz aqui umas contas antes de entrar no ar, nós no Senado teríamos ou 9 governistas e 7 oposicionistas, ou 10 governistas e 6 oposicionistas, porque os blocos que compõem os governistas acabam tendo mais membros, e isso naturalmente, como a eleição da presidência da CPMI é dada pelos membros da CPMI, naturalmente eles conseguiriam fazer o presidente. E o presidente da CPMI indica o relator. O que o líder da minoria no Senado, Rogério Marinho, está buscando, junto com o presidente Rodrigo Pacheco, que haja o máximo de neutralidade nessa presidência, ou seja, seria uma composição que eu, sinceramente, creio que seja muito difícil de compor, de que os governistas optem por uma pessoa mais neutra na presidência. Perfeito. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, senador. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Bom, na verdade, são duas perguntas em uma. E o desejo, de boa sorte a essa CPMI, porque o Brasil está ansioso por transparência e por respostas. Nós vimos, por exemplo, na CPMI da Covid, que nós chamamos aqui da CPI da Covid, a CPI do circo, como nós apelidamos aqui, uma blindagem muito preocupante, por exemplo, que poderia destrinchar muita coisa que aconteceu, com os recursos que foram destinados à ajuda na Covid, os respiradores, os 48 milhões de reais, e os respiradores não chegaram, o que aconteceu de fato no consórcio Nordeste, e houve essa blindagem exatamente porque, na época, os oposicionistas estavam também muito bem alinhados, ali dentro. A minha pergunta para o senhor, senador, é como jogar esse jogo de xadrez nessa CPMI tão importante agora, com a base governista com maioria, e se nós vamos ver esse tipo de blindagem, o que vocês poderão fazer se esse tipo de blindagem acontecer novamente? Ana Paula, boa noite, é um prazer falar contigo. Com certeza, o que antigamente era oposição e agora são governistas, apesar de nós termos elegido mais pessoas centro-direita, eles seguem como maioria. E essa blindagem nós vimos na CPI do Covid, por exemplo, nenhum governador prestou depoimento, e os recursos que seriam a questão mais cara para todos nós, averiguarmos para onde foram os recursos que o governo federal destinou aos estados, acabou não sendo objeto de apuração e de investigação. Não tenha dúvidas, Ana, que nós veremos de novo esse tipo de blindagem. No entanto, o que eu acompanhava aqui a fala do Silvio Navarro antes de entrar no ar, e o que ele falou tem muita lógica e muita razoabilidade. A CPI, ou a CPMI nesse caso, sempre nós sabemos como começa e não sabemos como termina, dado que, de acordo com as imagens aí divulgadas recentemente pela imprensa, nós vimos que, eu acho que não existem mais dúvidas de nenhuma parte, que houveram omissões e tudo que o governo federal investiu para sabotar essa CPMI, seja com compra de parlamentares, seja com bloqueio, proteção das imagens durante 5 anos, ou seja, eles fizeram de tudo, inclusive a própria leitura da CPMI, buscando esvaziar e buscando atrasar essas investigações, mas serão, com certeza, dias duros e precisaremos, mesmo em minoria, tanto na Câmara quanto no Senado, os membros que compõem a CPMI,
teremos que fazer estratégias e agir com sabedoria para saber quem convocar, que perguntas fazer e que tipo de prova que eles apresentem, que testemunhos que eles darão. Mas, com certeza, é um objeto de desgaste para o governo e eu tenho certeza que, se não todas as respostas que nós, cidadãos de bem, população, gostaria de saber, muitas coisas serão abordadas e, com o próprio desenrolar, nós saberemos as verdades, pelo menos uma parte da verdade que está escondida no 8 de janeiro. Nós estamos conversando com o senador Jorge Seife. Quem pergunta agora é Cristina Grêmio. Boa noite, senador. Prazer conversar com o senhor novamente. Eu tenho uma preocupação muito grande que tenham atrasado demais a instalação dessa CPI e que CPMI, que provas já tenham sido eliminadas, né? A gente estava ouvindo aqui os outros comentários, o pessoal falando, acho que foi o Silvio que falou de quebra de sigilo telemático, enfim. Não temos garantia que as pessoas já não tenham se livrado de aparelhos, dispositivos que usavam no início de janeiro, ou se livrado de mensagens. Então, eu acho que nesse aspecto a CPMI já começa prejudicada, mas a meu ver, e eu acho que milhões de brasileiros têm a mesma preocupação, a prioridade número 1 são os presos sem provas, que continuam na cadeia, ou aqueles que continuam presos porque estão com tornozeleira eletrônica. A CPMI tem alguma... Eu sei que ela acabou de ser instalada, mas as conversas de bastidores têm alguma prioridade em relação a essas pessoas? Terá alguma prioridade? Cris, boa noite, prazer também falar contigo. Toda investigação, seja pelas comissões parlamentares, ou seja pela própria polícia, forças de segurança, fica muito prejudicada com o passar do tempo. Isso aí, sem dúvida, te dou toda a razão e, infelizmente, eles atrasaram o quanto puderam a CPMI e culminou com as imagens lá das omissões do GSI, do general do GSI, que ficou inevitável e insustentável eles continuarem adiando. E também nós fizemos obstruções nas votações na Câmara e no Senado. As pessoas... Hoje ainda nós demos uma entrevista coletiva, 42 senadores, Cris, assinaram um pedido para o ministro Alexandre de Moraes para visitar o Anderson Torres. E pasme, nós estamos num país que tem visita íntima para bandidos, condenados, traficantes, estupradores, assaltantes, pedófilos, visita íntima, eles têm direito, condenados, de fato. Eles têm saidinha, eles têm tudo, e as pessoas que participaram, que manifestaram ali no dia 8, tiveram que assinar ali um documento absurdo, que deixou todos nós, o próprio sistema jurídico, em perplexidade, e ficaram presos por muito tempo, inclusive contrariando o atual Código Penal. E repito o que eu falei antes, Cris, nós queremos trazer à tona toda a verdade, mas eu creio que com essa composição de maioria governista, seria muito difícil nós conseguirmos apurar e conseguirmos fazer todas as convocações e solicitações que nós gostaríamos, mas uma parte da verdade, e creio que imagens também virão à tona e que elucidarão muito dos fatos ocorridos. Mas, sem dúvida nenhuma, serão dias difíceis, e o que nós mais queremos é que, independente, né, apesar de ser um senador de direita, um senador conservador que representa o estado de Santa Catarina, nós não podemos fechar os olhos para se pessoas de direita ou esquerda, ou infiltrados, ou ações ou omissões, seja de que lado for, precisam ser apurados, mas, de fato, várias prisões que permanecem até o dia de hoje, nós sabemos que foram arbitrárias, desrespeitando completamente o Código Penal, desrespeitando completamente o artigo 5º, o artigo 220 da nossa Constituição, e afrontando o poder, o direito à ampla defesa, à audiência de custódia, que qualquer um hoje, qualquer prisioneiro, qualquer pessoa pega em flagrante em algum crime, algum delito, teria direito que essas pessoas não têm. Então, eu não tenho dúvidas, Cris, nós estamos diante de uma perseguição política, partidária, e com outros atores aqui de demais poderes da República, infelizmente, lamentavelmente.
A pergunta agora é de Augusto Nunes. Senador, é um prazer revê-lo. Muito obrigado pela entrevista. Eu queria registrar o seguinte, que a CPI que resultou no Mensalão, e hoje é conhecido como CPI do Mensalão, nasceu com o nome de CPI dos Correios. Também o governo, naquela época, o governo Lula, tentou impedir a sua criação e começou controlando a CPI. Não conseguiu evitar que se começasse a devassa do Mensalão. Eu acho também que os governistas agora vão saber que jogar em defesa da vidraça é bem mais complicado do que jogar como estilingue, coisa que fizeram na CPI da Covid. Então vai depender muito do desempenho dos parlamentares escolhidos pela oposição. Já existem alguns nomes escolhidos, senador? Augusto, obrigado também, prazer imenso conversar com o senhor e poder conceder essa entrevista. Eu vou falar pelo PL. Hoje eu ocupo o cargo de líder do PL, já que o senador Portinho, do Rio de Janeiro, ele está afastado por motivos médicos. Então, dentro do PL, hoje, a composição seriam 2 senadores, que seria o Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e o senador Girão, que hoje está no Novo, como titulares, e Flávio Bolsonaro e eu como suplente. Lembrando, Augusto, que suplente ou titular, a grande diferença é na questão da votação, mas nós teríamos todas as oportunidades de arguir, de questionar, de convocar, de apresentar requerimentos. O que difere o membro titular do membro suplente é somente a questão do voto. Então, hoje, falando pelo nosso bloco, que é o Bloco Vanguarda, hoje seria essa composição. Titulares Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e senador Girão, do Ceará, do Novo do Ceará, e senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, e senador Jorge Seife, eu, por Santa Catarina. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Senador, boa noite, sempre um prazer conversar com o senhor. Senador, o Augusto falava agora sobre a CPI, por exemplo, dos Correios, e paralelamente a ela correu a CPI dos bingos, por exemplo, que era apelidada de CPI do fim do mundo em 2005, e de fato o governo tinha o controle das duas, no caso, e as duas promoveram um estrago gigantesco no governo, porque os fatos, eles são teimosos, eles se sobrepõem, e a CNN mostrou isso ao revelar essas imagens, né? A verdade, uma hora, aparece. Senador, toda a CPI, da CPI da Covid, foi a mesma coisa. Existe uma colaboração entre órgãos de investigação, compartilhamento de dados e documentos. Será que o Supremo Tribunal Federal pode compartilhar, por exemplo, informações sobre o 8 de janeiro que até agora ninguém sabe? Principalmente sobre a conduta de pessoas, milhares de pessoas, que perderam muitos anos já de vida por serem presos políticos? Silvio, eu preciso crer e quero crer que haverá realmente uma isenção dos demais poderes, né? não do Poder Executivo, mas especialmente do Judiciário, de outros órgãos, apesar que nós sabemos que, por exemplo, o documento que a ABIN se manifestou dizendo que enviou, até hoje não apareceu, nós não tivemos acesso, e teríamos, enquanto Senado, que a nossa diferença para a Câmara além de legislar, fiscalizar os demais poderes. Esse documento até hoje nós não acessamos e gostaríamos de acessar. Outra questão, as imagens que, segundo o próprio general G. Dias, no depoimento dele na Polícia Federal, já estaria de posse de demais órgãos, como polícia, como Supremo Tribunal Federal, também não chegou ao Senado. Inclusive eu fiz um requerimento e outros senadores e deputados também fizeram. Então, nós sabemos que já existe um movimento de blindagem do governo federal. Mas eu creio como você, Silvio, que a verdade aparece, eles têm deslizes, aparecem imagens, aparecem documentos, aparecem depoimentos, e a verdade grita, e a verdade ela sobrepõe, a luz sobrepõe as trevas, e é nesse ponto que nós realmente queremos apurar
todos os eventos e fatos e combater, principalmente, vocês têm um papel fundamental nesse sentido, Silvio, que é não deixar narrativas tomar impulso, senão fatos, verdades, investigação e apuração. Então, essa é a nossa expectativa, a nossa perspectiva no início dessa CPMI, que deve, Silvio, iniciar na próxima semana com a escolha dos líderes, né, dos indicados dos blocos partidários pelas duas casas, e nós cremos que, a partir da semana que vem, já poderemos iniciar, então, a CPMI, que deve durar, como a Paula Leal falou no início do programa, de 120, podendo chegar a 180 dias. Nós sabemos que teremos muito trabalho pela frente e estamos trabalhando com estratégia, com perguntas inteligentes. Ninguém quer lacrar, ninguém quer curtida, não. Queremos realmente elucidar os fatos e as ações e, principalmente, Silvio, as omissões que estão gritantes, que nós já sabemos que houveram omissões gravíssimas sobre a invasão das sedes dos poderes aqui em Brasília. A Ana tem mais uma pergunta para o senador Jorge Seife. Sim, tenho sim, senador. Quero pegar exatamente esse gancho que o senhor disse, né, do nosso papel fundamental de divulgar a verdade, e uma frase que o Silvio disse: a verdade sempre aparece. No entanto, senador, estamos diante de um PL 2630 agora na Câmara, que foi votado sob caráter de urgência. Ontem, né, a votação dele foi votada sob caráter de urgência, e nós sabemos muito bem que quem lê o projeto é um projeto de censura. Diante desse PL 2630, será que o nosso papel fundamental como imprensa livre ele será respeitado? A verdade vai aparecer se esse PL passar na Câmara, senador? Ana Paula, se isso passar na Câmara, eu não tenho dúvida que passará no Senado, infelizmente, contra a minha vontade. Eu entendo que na legislação brasileira já tem o crime de calúnia, difamação, etc. Então já está totalmente previsto e que não precisaríamos de outros dispositivos. E que nós sabemos qual é o intuito desse projeto, se não calar a política brasileira, a direita, aqueles que se manifestam e que tiraram poder, que tiraram a concentração da informação do consórcio midiático que sempre dominou a comunicação no Brasil. Eu estava ontem, fiquei muito desanimado como cidadão e como senador quando foi aprovado esse requerimento. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Hoje, enquanto foi lido lá os vetos do presidente Bolsonaro e do atual presidente, bem como a abertura da CPMI, conversávamos ali com correligionários e partidos aliados, partidos que estão conosco na oposição, e eles falaram: olha, não desanime, porque só foi votado na Câmara, né? Não desanime porque nós aprovamos foi aprovado, ainda que a contragosto, essa urgência para enterrar de vez essa PL. Então, eu prefiro, Ana, acreditar nisso. Nós sabemos que é um tiro no pé, uma mordaça, realmente transformar o Estado de Direito, as liberdades individuais de crença, de manifestação, etc., etc., realmente um censor governamental de um governo esquerdista, de um governo socialista, num governo que fala com ditaduras como Coreia, como China, como Venezuela. Então nós sabemos que se isso for aprovado, é o fim da internet, é o fim da imprensa como nós conhecemos. Nós seremos totalmente amordaçados. Se amanhã eu falar, não, eu sou a favor da arma de fogo, vão falar, o Jorge Seife é crime de ódio, está incitando a morte, me prendem, me tiram do cargo. E nós sabemos que vai ter essa radicalidade, né, esse radicalismo, melhor dizendo, especialmente num governo que tem perseguido. O amor não venceu, Ana. Quem venceu foi a perseguição, foi o revanchismo, e eu quero crer nesses colegas, nesses correligionários, que a Câmara enterrará definitivamente
na própria Câmara dos Deputados na próxima semana esse PL que busca calar a todos nós, especialmente vocês, que fazem um jornalismo limpo, verdadeiro e fiel às pautas. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.